Oferecimento. Fala pessoal, estamos começando mais um ANW, embora esse não é mais um, esse é o ANW especial de final do ano 2023, com muito sucesso, crescimento da audiência do nosso programa de Santarém, convidados incríveis, e nós faremos um retrô. Um retrô, colocar aqui retrô. Dos melhores momentos, né? Foi a Elô que colocou o retrô, rimando. Pra gente falar o que, Adilson? Nós vamos falar, na verdade, fizemos uma seleção, né? E graças a Deus temos um material muito bom para fazer uma seleção das melhores entrevistas desse ano, né? Nós vamos interagir um pouco aqui, porque realmente foi um ano muito especial para a gente aqui do NW, né? E eu creio que para você também que acompanha aí as nossas transmissões, né? Nós tivemos muitos entrevistados de muita qualidade, com um conteúdo, na verdade, diversificado, né? A gente aqui é um sincretismo, na verdade. Tem não vários religioso. assuntos, não religioso, né? Mas tem de vários assuntos, de ideias. Né? Isso. E aí nós vamos fazer isso, né? Vamos conversar um pouco como foi esse ano e trazer para você que está nos acompanhando, tanto pela TV quanto pelo YouTube, aquilo que foi de melhor, né? 2023. 2023 foi incrível aqui, mas a gente conseguiu fazer uma seleção aqui. O que foi muito legal, que nós conseguimos receber convidados muito especiais de fora de Santarém, principalmente ministeriais, né, de pastores e preletores que vieram para alguma programação da nossa igreja, e aproveitamos a presença deles aqui, mas também muitas pessoas locais. Isso. Que tiveram participações maravilhosas, emocionantes, edificantes. Né? Então, a gente vê que Santarém também está produzindo muita gente relevante e que faz a diferença, com ideias e pensamentos bem altruístas, né? Coisas grandes acontecendo. É verdade. Então, o nosso primeiro convidado de 2023, não sei se foi o primeiro convidado, mas o primeiro que nós vamos ter aqui um highlights. E tem tudo a ver com a história da TV Amazônia. Verdade. Marcou o seu tempo em Santarém, está fazendo a diferença lá em Fortaleza agora. Verdade. Nada mais, nada menos que quem? Quem? Pastor Sandro Oliveira. Pastor Sandro Oliveira, foi incrível. Foi muito legal essa entrevista. Na verdade, foi muito emocionante. Porque ele não marcou só a vida de Santarém, inclui também a minha vida, porque eu sou de Santarém. Mas marcou a minha vida também, marcou aqui a trajetória da TV Amazônia, né, como ele vai falar. Mas, sobretudo, assim, o pastor Sandro, nós falamos até um pouco nisso, ele sempre foi aquele discípulo direto, né, do pastor Eile, depois foi para Fortaleza. Teve até um momento que nós perguntamos isso para ele, né, na entrevista, como foi essa separação, mas é incrível como Deus tem usado a vida do pastor Sandro e como foi muito legal a entrevista, para a gente entender um pouco das nossas origens também. Pode falar, porque senão eu não vou parar. Não, eu ia perguntar se tem espaço para a gente colocar. Essa disso é uma figura. Não, cara, não é porque a gente combinou um negócio, e quando eu começo a fazer, ele fica zoando. Então vamos agora para a participação do pastor Sandro aqui no ANW. Isso que a igreja, alguns anos atrás, teve, né? De adquirir a TV Amazônia. E é algo assim que até hoje são poucas igrejas no Brasil que têm esse privilégio de ter uma TV aberta dentro da sua própria cidade. E então vocês foram muito vanguardistas, assim, estava muito à frente, né? O pastor Eibe, o senhor junto e toda a equipe aqui. O senhor pode falar desse momento? Como é que foi essa decisão?
e o processo, né, que eu sei que foi muito desafiador, né? A TV Amazônia, para quem não sabe, ela pertencia a duas pessoas que são muito conhecidas. Um deles é o Natalino Souza, que era o Natalino, ele fez história na Rádio Rural, é um dos locutores mais antigos, uma voz maravilhosa, um grande amigo também, e o Nivaldo Pereira, do SBT. Eles eram sócios aqui e eles colocaram à venda a TV. Então, nós adquirimos a TV. Mas, na época, realmente, parecia ser uma coisa tão grandiosa para a gente, tão grandiosa. Lembra que nós fizemos uma reunião e falamos, tem a proposta de comprar a TV? Aí eu me lembro que o pastor me perguntou para o tesoureiro, disse, quanto nós temos em caixa? Eu disse, R$500. Mas, assim, foi um milagre, foi uma mobilização, muita gente doou, né? Muita gente doou, foi muita gente colaborando, doando, e num processo de meses nós conseguimos adquirir. Foram vários meses, né, de colaboração, de fé e de muita doação de irmãos tão generosos, e se tornou realidade adquirir esse canal de TV. Aí foi o comecinho do comecinho. E, assim, o senhor consegue atribuir certa parte, eu sei que tem vários fatores, porque a nossa igreja aqui em Santarém, assim, é um fenômeno nessa proporção uma igreja local, cidade, habitante da cidade. Né? Já teve um momento, sim, até maior, mas hoje ainda continua sendo, né? Eu até estava conversando com o pessoal aí semana passada, eu acho que a Paz Church é a maior instituição organizada de Santarém. Assim, não tem uma faculdade que tem um número de pessoas que, não sei, o Adilson que está numa faculdade grande. Talvez a UFOPA também tem uma quantidade muito grande de gente. Mas talvez, se não for a maior, uma das maiores. Então, é um impacto muito grande. O senhor acha que a aquisição TV, contribuiu com esse processo que houve logo em seguida de crescimento? Eu sei que tem um MDA, tem um mover sobrenatural, uma graça, mas o senhor atribui à TV assim, um fator importante para a igreja ter essa influência tão grande aqui em Santarém? Eu creio que sim, a TV ajudou muito. A igreja já vinha numa pegada assim, de crescimento, uma coisa impressionante. E a TV agregou a tudo isso. O que a TV teve como papel tão importante e tem até hoje, ela entra na casa das pessoas. Sim. E muitas pessoas tinham um bloqueio com relação ao evangelho. Algumas pessoas tinham uma imagem distorcida do que era um evangelho. Então, parecia ser uma coisa cafona, ultrapassada, uma coisa que só, às vezes, é uma visão muito distorcida, que é coisa de dinheiro por causa de fatos que talvez aconteceram em outros lugares, aí atribuem a todo mundo. Então, havia uma visão um pouco errada e um certo temor das pessoas com relação ao evangelho. Então, a TV veio desmistificando isso. Né? Viu que todo mundo era normal, todo mundo habitava no planeta Terra, humano, né? Todo mundo ser humano, né? Mas aproximou as pessoas do Evangelho, né? Foi quebrando tabus, resistência. E também foi evangelizando. Impressionante os relatos que nós temos ao longo de tantos anos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Eu não me esqueço, e aqui eu vou sair do contexto da TV Amazônia, mas é um contexto em TV nacional. Eu tive o privilégio de entrevistar o missionário R.R. Soares, e ele contou como foi a ida dele lá no Jô Soares. Quando ele saiu lá no corredor da Globo, o Jô chamou o R.R. e disse, missionário, venha cá. Aí ele voltou, ele disse, eu só queria agradecer ao Senhor pela entrevista, foi muito boa. Aí disse, que é isso, Ju? Aí ele estava indo, ele bateu no ombro do missionário e disse, continue seu bom trabalho. Eu sempre estou lhe assistindo pelas madrugadas. Olha aí. Né? Então, quando ele falou aquilo, eu digo, olha, isso é só uma confirmação do que realmente acontece. Naquela época, o R. Soares era recordista de aparição na TV. É verdade. Ele estava em vários canais. Você não tem noção de quem está do outro lado. Né? Naquela época também não tinha a internet que nós tínhamos hoje, né? E a TV continua sendo relevante. Sim. Então a TV, o rádio, a internet é super importante, né? Porque a pessoa na sua privacidade
ela se expõe, né? Às vezes, na frente de outras pessoas, ela trava, mas sem ter ninguém, ela abre o coração. Então, a TV levou essa palavra de esperança, de alegria, de transformação. Nós tínhamos, um dos termômetros era o SOS Paz. Toda vez que a gente falava, entre em contato aí com 522-7070, 3522-7070, se der ocupado, 70 de novo. Mas aí as pessoas telefonavam, tanta gente, né, telefonando e pedindo oração. Olha, eu estou deprimido, eu estou com problema de família, eu quero tirar minha vida, olha, eu estou doente, eu estou no hospital. Impressionante. E uma das nossas convidadas, né, foi a Verena Lima, né? Verena Lima de Freitas. Eita! A Verena, ela é missionária, né, na Paz Internacional, e foi muito, a gente quase não consegue entrevistá-la, a gente está tentando desde 2022, mas ela conseguiu um espaço. E o que o senhor achou da entrevista da Verena? Achei incrível. A Verena é até engraçado. Falei, a Verena, a gente já conseguiu entrevistar o pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, pastora Miriam, Luciano Subirá, e você a gente não consegue. Enfim, nós conseguimos. Eu não sei se vai ser esse corte que o Felipe vai colocar, mas eu acho aquela história que ela conta que elas resgataram uma criança ribeirinha, e eu não vou contar a história de novo aqui, mas acho que na minha memória foi um ponto alto assim de tudo que nós ouvimos aqui, porque resume ali o que é o desafio dos ribeirinhos, o que é o amor por Deus e pelas pessoas, a ponto de arriscar sua própria vida para salvar alguém. O senhor havia perguntado qual tinha sido um dos perigos ou alguma coisa assim que ela já tinha sofrido, né, que ela pudesse relatar, né? E aí ela contou essa história. Então não sei se vai ser essa história, mas vamos relembrar um trecho da entrevista. Agora vai ter que ser. Agora vai ter que ser. Então vamos relembrar esse trecho da entrevista da Verena. Experiência assim marcante na tua trajetória missionária, seja no Brasil ou fora do Brasil? Essa história é famosa. Eu tive essa experiência de ir para a África em 2018, ficamos um mês lá com o Difflin, né? Foi uma experiência incrível, era um sonho que eu tinha de fazer algo internacional, e eu fui como dentista, entrei lá, aquilo que o senhor falou, entrei como dentista, fui até parada lá na alfândega lá, porque eu estava com os materiais, um monte de metal, me pararam, e porque o que você está fazendo? O que é isso? E graças a Deus eu falo inglês, né? E aí deu super certo. Não, a resposta que o Espírito Santo me deu na hora, que eu não pensei que eu ia parar para fazer isso, já contando uma história, né? Ele falou assim: eu vim aqui para ajudar o seu povo. E você é o quê? Eu sou dentista. E eu mostrei minha carteirinha do CRO. Aí ele falou assim: para onde você vai? Vou para uma comunidade chamada Machava e tudo mais. Aí, ok, tudo bem, pode passar. Eu só falei isso, eu vim ajudar o seu povo. E aí ele deixou eu passar, né? Então, tem muitas histórias, mas eu acho que eu vou contar uma que é muito famosa para a galera do barco, sempre me pergunta isso. Nós tivemos uma experiência que nós quase morremos. Faz muitos anos isso. Faz acho que uns 6 anos, 7 anos. Nós estávamos numa viagem, tinha uma equipe de americanos. E à noite nós já tínhamos jantado, já estava tudo tranquilo, para uma bajara assim do nosso lado. Essa da Amazônia? Da Amazônia, aqui. Para lá com um casal e uma adolescente desesperada de dor. Desesperada, ela gritava muito e tudo mais. E a gente pegou ela no braço, colocou lá num banco dentro do barco e orávamos, e tinha um médico nessa equipe de americanos. Ele fez alguns testes nessa menina e ele chegou à conclusão que ela estava com o apêndice quase estourando. E aí ele olhou para a gente e falou assim: ou a gente leva ou ela vai morrer aqui na nossa frente. E aí a gente se desesperou. Então a gente se encheu de compaixão. Só que quando ele estava falando isso, eu estava lá perto dessa menina, segurando a mão dela e orando com ela, para ver se ela acalmava e tudo mais. E ela apertou na minha mão muito forte, e ela não soltava mais. Então, e aí a gente decidiu levar. Então, pegamos rápido alguma coisa, entramos dentro da nossa voadeira, ela não tinha capota, a nossa voadeira, só aberta mesmo. E aí entrou o Joaquim, com a esposa dele, que são missionários com a gente, entrou a mãe da moça e eu.
Falei, vamos levar. E porque eu conhecia também o Dr. Ronaldo, que é da nossa igreja, e ele faz isso, né? Eu falei, não, conheço ele, chegando lá eu já aciono ele, ele já vai ajudar. Então, eu entrei por isso. Eu sei que essa moça foi segurando a minha mão muito forte, com muita dor. A gente entrou nessa voadeira e saiu à noite com uma lanterna, e foi indo, Joaquim pilotando, e durante a gente indo, um temporal pegou a gente de frente. Então, a gente enfrentava ondas assim, e aí subia, aí quando caía... Amazônia, né? Tá, Amazônia. Rapaz. E eu sentava assim, só que eu caí, e aí eu batia. Cada vez que pulava, tá, e eu falei, eu vou quebrar algumas costelas aqui. E temporal. E essa menina, a gente estava com uma lona em cima da gente, por causa da... Ela estava debaixo, e às vezes eu tirava para olhar um breu, não tinha nada, e aí a gente bateu num toco. E aí o motor morreu. E eu falei, nessa hora, eu falei assim, eu acho que a gente vai começar... E aí, só que a gente não conversava, temporal e tudo. Aí, o Joaquim contando essa história é uma outra visão também, porque... Eu estava um pouco tranquila, porque eu pensava, não, Joaquim é muito desenrolado, ele é muito inteligente, esperto, ele sabe o que ele está fazendo. Mas aí, quando ele conta, ele fala assim, eu não sabia onde eu estava perdido, eu já ia desistir, eu estava pensando nos meus filhos, porque estava eu e minha esposa, e eu aqui achando que estava tudo bem. Só que daí, o temporal pegava a gente de lado, pegava de frente, e parou o motor, ficamos à deriva, a lanterna... Acabou. Que tinha, já era. Tudo que tinha para acontecer de ruim. Não, mas aí o pior foi o seguinte: a gente bateu várias vezes, morreu. Aí ele conseguiu fazer o motor pegava. Ele começou a se guiar por um clarão, assim, que ele imaginava que era o rumo da cidade. E aí, essa menina, de repente, afrouxa-se a mão dela. Aí eu falei, cara, essa menina morreu. Meu Deus do céu, essa menina morreu. E aí eu colocava a minha cabeça assim de baixo, tentava colocar minha mão para ver se eu não sentia mais. E a mãe dela, como ela tá? E eu não sei. E ela soltou assim, ela afrouxou. Eu falei, ela desmaiou, ela morreu. Porque a gente batia muito. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu falei assim, Senhor, a gente vai morrer aqui, né? E eu falei assim, puxa, a gente vai morrer, mas tudo bem, vai valer a pena, é uma pessoa. Vai valer a pena, é por uma pessoa, vai valer. E eu ficava falando isso para mim mesmo. E aí o motor morreu de novo. Eu sei que aí entrava água, eu falei, naquela hora, eu caí em mim que nós íamos morrer. E aí eu lembro que eu fiz uma oração. Eu fechei o olho e falei assim, Senhor, estou pronta. Ok. I'm ready. Estou pronta. E a segunda coisa, eu falei assim, mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor só. Permita que as pessoas nos achem, nossos corpos e tal, para... minha mãe, eu falo assim, ela não vai sossegar enquanto assim, os pais, os filhos do Joaquim, permite que achem a gente. E tá bom. E aí a gente já vai estar lá mesmo, né? Então, eu entreguei para o Senhor. Eu continuei segurando a mão da menina mole, assim... E fechei o olho e as ondas continuavam vindo. Eu acho que eu quebrei a costela naquele dia. E eu já nem sentia mais, eu já esperava a hora de ir, de verdade. Então, e o Joaquim, eu não sabia. A gente conversando depois, ele fez a mesma coisa. Ele falou assim, Senhor, se a gente for agora... Primeiro ele questionou Deus. Ele falou assim... Eu falei assim, por uma, tudo bem. Ele falou assim, Senhor, vai morrer 4 pessoas por causa de uma? Será que isso vale a pena? Foi o clamor dele. O meu já foi assim, Senhor, tá, tudo bem, por causa de uma. Vai valer, vai valer. Então, a gente foi, indo, até que a gente atravessou a Amazônia, chegou no Tapajós. Aí o Joaquim gritou, não, agora vai ficar tranquilo, tá no Tapajós, o Tapajós é mais fácil. Quando a gente entrou no Tapajós, já vendo Santarém, temporal. Eu falei, a gente não vai chegar. Resumindo, a gente chegou. Para honra e glória, tudo molhado, Joaquim com o olho de tanta água entrar, carregamos a menina, fomos para o municipal. Um resumo da história, a menina está bem, ela sobreviveu. Os pais dela são obreiros, numas comunidades, mas naquele dia eu sentei e eu falei assim, meu Deus, eu nunca... Sabe aquelas orações que a gente fala, estou pronto para morrer pelo Senhor? Uhum. Assim, quando aconteceu comigo, de fato, que eu cheguei muito perto da gente morrer, eu achei que eu estava pronta, mas eu não estava. Fiquei pronta na hora. Mas essa foi uma experiência
muito profunda comigo, porque eu fiz acho que uma das orações mais sinceras para Deus. Nosso terceiro convidado que foi selecionado para esse programa aqui, e não foi eu que escolhi. O senhor conhece ele quanto tempo, mais ou menos? Conheço há uns 23 anos. Estamos falando do meu filho, Lucas Pedrosa, que esteve aqui junto com o Renato, Isso. Renato Ruiz. Eles são sócios numa agência de publicidade em São Paulo, mas estiveram aqui na participação da imersão no Negócio do Reino e conversamos sobre o que eles fazem hoje, a questão do marketing digital, da publicidade, dos projetos de comunicação. E o Lucas também foi escolhido para estar aqui. Eu sou suspeito para falar. E talvez o Adilson possa acrescentar alguma coisa. Não, o que eu vou acrescentar? Ele faz parte da família real da NW, então eu não posso nem... Não, é legal assim, porque mesmo sendo meu filho, mas é legal que o Lucas é bem jovem ainda, né? Mas brincadeiras à parte, assim, o que é legal da entrevista uma coisa que chamou muita atenção, vocês perceberam que eu mudei o tom, então, agora é sério, né? A questão de mesmo sendo jovem, né, tá com essa visão de empreendedor e principalmente focando no sonho dele, né? Que ele poderia, assim, ele mostrou que desde cedo ele fazia aquilo e decidiu profissionalmente seguir nisso e tá encarando o desafio, né? E eu acho que é muito, muito, muito válida essa experiência para quem acompanha e principalmente a experiência de se jogar mesmo, morar sozinho, ir para outra cidade. Lógico que teve uma rede de apoio. A gente fala que teve isso, mas não é. Muitas pessoas não têm essa ousadia, essa intrepidez. E foi muito legal ver isso. É verdade. Então vamos lá com o Lucas. O Negócio do Reino, que é o ministério da nossa igreja, da Pastoral de Santarém. Eu queria perguntar assim, como surgiu assim a ideia de vocês, porque foram eles que ofereceram, né? Eu não pedi nada para ninguém. Recebi com muita alegria. Recebemos, né? Mas como surgiu essa ideia de vocês, poxa, vamos ajudar lá a Santarém, que estão lá em São Paulo, envolvidos com os projetos de lá? Pois é. Então, eu sempre tive muito interesse em ajudar aqui no Negócio do Reino, porque quando o senhor virou líder, eu sempre ouvi falar muito dos projetos, né? Então eu acompanhei de perto. A gente sempre, nas ligações de família, sempre falava do projeto Amparo que teve o projeto que também liga com a Fundação Lucas Uber, né? Eu sempre achei muito legal essa iniciativa de ter empreendedores, um grupo de empreendedores para o Reino. E quando a gente começou a agência, a gente definiu um período assim, de 3 meses. Falou assim, a gente precisa criar portfólio agora. Porque todo o meu portfólio era da outra agência, né? Então eu não podia usar para captar clientes com esse portfólio. E o Renato nunca trabalhou muito na área de marketing, né? Então vamos criar portfólio. E a gente começou a pensar em algumas coisas que valeriam a pena realmente para a gente investir, né? Investir o tempo, investir recurso. E logo veio o Negócio do Reino na minha cabeça, né? Porque tem essa ligação tanto familiar, mas também de igreja, né? Ministerial. Exatamente. E eu falei, isso é um negócio que realmente vale a pena a gente investir, vale a pena a gente ajudar. E foi assim, a gente entrou em contato para realmente ajudar e para potencializar a bênção que o Negócio do Reino tem dado na vida dos membros, e na vida até de outras pessoas que já se expandiu, né? Da gente potencializar e expandir mais para outras pessoas, para outros lugares. E a gente também a gente vê o potencial do Negócio do Reino, o potencial que tem aqui em Santarém. A gente quer estar junto, né? Como a gente falou, uma agência é meio que como se fosse um associado ali, um departamento terceirizado da empresa, né? E a gente quer estar junto também. A gente vê muito potencial aqui em Santarém, nos negócios aqui em Santarém, a gente quer estar por aqui. Porque a gente pensou, a gente precisa começar a construir portfólio. E, claro, esse primeiro semestre que a gente vai fazer isso, já que a gente vai investir nisso, né? Porque a gente tem os nossos custos, nossas coisas. Já que a gente vai investir nisso, vai criar portfólio, vamos criar em coisas com propósito de ajudar pessoas, em organizações sem fins lucrativos e coisas que talvez não teria, não o caso do Negócio do Reino, mas outros projetos que talvez não teriam condições de ter uma agência desse porte, né, com esse porte de experiência que a gente está trazendo e montando isso, e a gente resolveu auxiliar esses projetos, né, oferecendo esse trabalho, esse investimento nosso também, porque lá no final sempre vai alcançar pessoas e ajudar pessoas de fato, né. E o que vocês ofereceram? Vamos falar que a gente já tem os produtos, né? Uhum. Alguns, né? Sim. E é legal porque realmente
o negócio do reino, eu sou muito suspeito para falar. Cara, mas a gente tem tantas possibilidades. Fazer a propaganda do Noel lá, abrindo possibilidade lá, o Recanto do Poeta. O Noel, qualquer lugar que ele vai falar, Recanto do Poeta, abrindo possibilidade. A gente vê tantas possibilidades, né? E realmente eles vieram nos oferecer coisas que a gente precisa, eu precisaria dessa ajuda, né? E a gente teria que realmente investir nisso. E Deus nos abençoou. E já lançamos, né, agora na imersão. Sim. Já lançamos o primeiro produto. Na imersão a gente lançou o site institucional, né, do Negócio do Reino. É um site que o principal objetivo dele é realmente informar quem participa do Negócio do Reino, deixar informado, compartilhar conteúdo. Tem a área do blog lá, que a gente vai começar a fazer os posts, né? E mostrar, tipo, a visão, os valores. Então, quando alguém, por exemplo, quando um empresário do Negócio do Reino quiser apresentar o Negócio do Reino para um amigo empresário, para algum empreendedor, tem uma ferramenta muito simples que é o site. Fala assim, entra nesse site, você vai ver qual é a nossa visão, você vai ver nossos valores, você vai ver tudo lá. Você vai poder aprender, né? Você vai prever os projetos, os cases. Então, o site serviu muito para isso na nossa comunicação. E a gente tem os outros projetos que a gente tem sonhado, né? Além da cobertura que a gente fez o apoio e ajudou a fazer, a cobertura de mídia, né, do Negócio do Reino, da imersão, a gente tem os outros projetos futuros que eu não sei o quanto pode falar, né? Eu acho que sobre o curso a gente já pode dar um spoiler. A gente pode dar um spoiler? Então, a gente tem sonhado junto de fazer a escola Negócio do Reino, que é uma escola voltada para empreendedores cristãos, né? Para eles aprenderem, desde o começo, aprenderem tanto a parte ministerial e a parte espiritual, que é como realmente expandir o reino de Deus através de negócios, mas também aprender a parte de gestão, a parte de lidar e fazer essa mescla, né, que o negócio do reino né, que o negócio do reino ensina. Então a gente já tem, inclusive a gente vai ajudar na plataforma, a gente vai fazer uma plataforma exclusiva para o negócio do reino, para poder lançar todos os cursos lá. A gente também já fez um mapeamento de estratégia de conteúdo, usando toda essa estratégia que a gente usa aqui, a gente já fez, já está pronto, só falta aplicar assim que começar. E a gente vai ajudar, né? Fazendo branding, a gente vai ajudar realmente... Sim. Eu só fico feliz com isso. Um dos grandes entrevistados que nós tivemos esse ano, talvez posso dizer que é um dos melhores nutricionistas de Santarém, se não o melhor, né? Que é o Glauber Marinho, que foi nosso parceiro durante o projeto Superação e se mantém como nosso parceiro, né? Mesmo eu não obedecendo 100% ele, hein? mas ele é parceiro. Glauber. Glauber tem muita paciência. Gente fina, né? O Glauber está feliz, né? Posso falar, porque no final do ano o Vasco não caiu, né, Glauber? Eu vi aquele bichinho agoniado com esse negócio. Mas o que acontece? Brincadeiras à parte, o Glauber é um excelente profissional. Ele foi um dos presentes, eu creio que nós tivemos aqui desse ano também, de parceria. E cara, tudo, eu acho que vários cortes, tudo que ele falou dá para aproveitar, como diz, né? Muito, muito bom, né? O senhor pode falar mais Sim, uma coisa? eu sim, particularmente também muito grato assim, pela parceria com o Glauber. Conhecemos ele nesse ano, no início do projeto Superação, através do Hugo, que é também outra pessoa que a gente precisa agradecer muito, Isso, né? é verdade. O Hugo acreditou nesse projeto, ele que gerou conosco, né, o Superação, que teve a versão 1 e 2, né, com as mulheres, e o Glauber entrou no projeto através do Hugo e se tornou, assim, eu posso dizer, um amigo nosso, né, e ajuda a cuidar da nossa saúde, com a parte da nutrição, e já esteve no programa 2 vezes, sempre com ensinamentos muito legais sobre essa parte, e esses programas repercutiram muito. Sim, sim. Né? Muitas pessoas assistiram e procuraram, inclusive, o consultório deles, estão se cuidando e tendo resultados positivos na sua saúde. Então, ter o Glauber conosco, realmente, aqui no programa foi muito honroso para nós. É isso aí. Então vamos lá ver uma parte da entrevista do Glauber. Gostava de esporte, sempre gostei. Mas eu sei que eu tenho coisa para melhorar. Então, para mim, por exemplo, agora com o Hugo, né, lá no estúdio, eu estava treinando em outra academia, sozinho, sem personal. Então, eu ia, no máximo, 4 vezes na semana na academia, no máximo. Mas a média era 3 vezes. E quando você treina sozinho,
é um treino muito light, assim, você se poupa muito, né? Com certeza. Cara, na primeira semana, eu fui 6 dias seguidos na academia. Eu nunca tinha feito isso. E o corpo sentiu. Ah, com certeza. E Mas- com orientação, né? Com orientação, puxa muito mais, né? O treino mais puxado. Mas, então, assim, tá criando um novo hábito em mim, uma nova... Um novo estilo estímulo, de né? vida, um novo estímulo. Isso. Então, excelente. Até comentamos com a Dilson que ele estava fazendo... O que está fazendo em treinamento, né? Na hora da consulta, a gente pergunta o que há de gasto energético do paciente para a gente não fazer uma dieta, não fazer um plano alimentar. Me matando estudando treinamento. E aí, o problema não está aqui. É que eu não estou controlando o que esse meu paciente está ingerindo. Então, me engajei a fazer nutrição, fiz a formação, apliquei. Treinamento mais nutrição, resultado lá em cima. Então, isso me levou a fazer a nutrição. E hoje eu trabalho, durante a minha consulta, falo, a minha consulta é de nutrição, mas eu fico 1 hora e meia falando com o meu paciente sobre exercício também, porque é tão importante quanto a nutrição. E você hoje foca mais na nutrição do que na parte... De treinamento. De educador Isso, físico. Isso, eu trabalho hoje como nutricionista. A parte de exercício físico é bônus. Tá? Sim. Eu falo muito sobre exercício físico, treinamento físico, dentro da consulta de nutrição. Mas o meu foco hoje é a nutrição esportiva. E você continua treinando, você mesmo? Eu continuo treinando. As pessoas não sabem dos nossos hábitos, que a gente leva anos para mudar, e aí depois que muda, pode ser algo que seja diferente para as pessoas que estão vendo de fora. Um exemplo, eu saio para correr todo santo dia às 5 da manhã. Tá chovendo, tá chuviscando, tá dia normal, eu saio para fazer meu cardio, que seria meu treinamento aeróbico. E aí no meio do dia eu faço meu treino de musculação e na maioria das vezes eu pratico algum esporte à noite, ou futebol, ou faço um vôlei, ou eu volto a fazer corrida, tá? Ou natação, ou ciclismo, sempre eu estou fazendo... E tá nessa vibe também o Hugo, né? O Hugo tá nessa vibe também. O professor Hugo também. De correr, de musculação e vôlei, futebol. Isso, a gente que é da área da saúde, principalmente da educação física e nutrição, eu acredito que a gente precisa mostrar para nossos pacientes e clientes o que a gente fala, o que a gente prega. A gente tem que viver aquilo, que traz mais credibilidade e nos dá a possibilidade de mostrar na prática para o nosso paciente que isso é possível fazer. É interessante estar falando sobre essa relação do treino e nutrição. Eu gosto de acompanhar, né, esses canais de atletas, né, atletas de alta performance, na área de fisiculturismo. Uhum. E é uma vida muito disciplinada. Eu acho, a impressão que eu tenho, que talvez seja um dos esportes mais dedicados que o cara tem que ter, porque a vitória e o pódio do cara, normalmente, o que vale é o primeiro lugar, né? Sim. É por muitos detalhes, porque todos estão treinando e se preparando muito, né? Então, são ajustes muito finos que os caras fazem e que requer muita disciplina, né? E, pelo que eu vejo, a vida do atleta profissional, né, no caso, é treinar, comer e dormir, e descansar. Esse tripé. Para nós que não somos atletas, né? Também tem que ter uma obediência, claro, com muito menos dedicação, porque eles trabalham, estudam, tem também muito mais lazer do que eles, eu acho. Mas também eu acho que tem que ser respeitado esse tripé. Você pode falar sobre essa relação dessas 3 etapas? O tripé de alimentação, treinamento e descanso, ele é recomendado para todo mundo, independente de ser atleta ou não. Tá? Então, a gente precisa do estímulo, que é o treinamento, a gente precisa dos nutrientes para fazer a recuperação desse treinamento e a gente precisa conciliar isso com o nosso descanso, o sono. Então, a base, qual que é o principal dos 3? É treino, é nutrição ou é descanso? Ultimamente, eu estou dizendo para todos os meus pacientes que o principal é dormir. O próximo convidado que vai aparecer aqui na nossa retro é um amigo pessoal também, um irmão querido da nossa igreja e também ocupa uma função muito relevante como secretário municipal de turismo, aqui, claro, do município de Santarém, e é o Alaércio. Alaércio Cardoso, né? Alaércio Cardoso. É bom que o Adson me ajuda nos sobrenomes, eu só decoro muito mal o primeiro nome. Eu tenho problema sério com isso, cara, desde que eu dava aula. É mesmo, Eu ia aprender o nome dos alunos, já estava acabando o semestre, olha. Mas, rapaz, cara, misericórdia. É uma burrice que eu tenho incrustada em mim que... Porque você tem, aliás, área de inteligência, mas o contrário também é verdadeiro, Não, né? essa questão do nome,
Mas eu acho que eu peguei só... Eu sei que não, depois do programa... Não tem problema não. Mas eu acho que foi muito por causa da época que eu trabalhei na Fox. Porque a gente... Catálogo em fichinha? Não, por Era causa do computador nome ou dos era fichinha? clientes. Nome dos clientes. Então a gente... Então, mas na tua época lá na locadora... Não, era no computador. Era computador. Né? Era computador. Só que aí eu decorava o nome dos clientes. Ixi, se eu for falar aqui, eu tenho muito nome de cliente que eu ainda lembro o sobrenome. A Rejane também tem essa facilidade. Lá em Macapá, ela conhecia as pessoas também pelo nome e sobrenome, porque ela fazia as listas da igreja, da parte administrativa. Sim. Então, ela, às vezes, não conhecia a pessoa, a fisionomia, mas sabia o nome completo. Né? De tanto digitar nome. Mas, fechando o parênteses dos nomes, a Laércio, houve realmente partes muito legais da entrevista com ele. Eu lembro, principalmente de falar dos projetos que Santarém está recebendo e vai receber e que tem tornado a nossa cidade cada vez melhor. É notório que Santarém tem avançado, né? E nada melhor que alguém de dentro do governo e que lida com a parte turística, com parcerias também para o turismo, falando sobre isso. E foi também um momento importante para mostrar, também, volto a falar, eu me ligo muito nessa questão da trajetória, né? A gente vê o Alessio como secretário de turismo, mas o Alessio ele começou como, eu até frisei isso, é uma coisa muito legal, ele era atendente de farmácia, depois cresceu, teve suas farmácias, depois se tornou empresário, no caso, depois vereador, né? E agora está como secretário, já passou as farmácias na frente, enfim. É uma trajetória, né? Que traz a pessoa, dá um know-how para a pessoa também ter essa qualidade na atuação nessa secretaria, que a gente vê. Eu acompanho ele nas redes sociais, a Secretaria de Turismo está muito ativa aqui em Santarém. Verdade. Então, seguimos aqui com a Laércio Cardoso. Que a prefeitura ela enxerga isso, como a secretaria enxerga isso, né? E até para ter mais parcerias, né, e tudo mais. Nossa estratégia dentro do nosso planejamento, Adilson, foi logo em janeiro, e já fizemos esse ano, de a gente divulgar o calendário turístico de Santarém. O calendário turístico de Santarém tem 55 atividades. Nossa. E algumas dessas atividades, eles têm também o turismo religioso e tem também a questão do turismo esportivo e engloba essas questões todas. Mas assim, o calendário turístico de Santarém, ele é uma ferramenta importantíssima, porque você divulga em janeiro os eventos que vai ter até dezembro. Para o trade turístico, para as agências, né, para as operadoras de turismo e para o cidadão realmente que vai fazer turismo, ele começar a se programar. O trade, quem tem uma pousada, quem tem um hotel, olha, vai ter um evento, né, esportivo, lá vai ter uma maratona, neste mês, a gente vai fazer uma promoção, a gente vai se preparar na pousada, no hotel para poder hospedar, o taxista os aplicativos também. Porque assim, o turismo ele é transversal. O turismo é algo interessante, ele é transversal. Ele conversa com 52 atividades econômicas do município. Mas ele tem um impacto em 142 atividades. Turismo é algo fenomenal. Então, se você for ver, um hospital tem tudo a ver com turismo. Tem um grupo querendo trazer uma prova para cá, como se fosse o Ironman, mas tem outro nome, mas é uma prova também de longa distância, que seria quase 4 km de natação. Você corre depois, pedala 180 km, depois corre uma maratona de 42. Eu acho que dá para ti também. O Fábio participa, pô. O Fábio, eles participou, né? Não sei se participa. Eles querem fazer aqui, mas eles dizem assim, olha, quantos leitos hospitalares vocês têm, público e privado? Isso é fundamental para ele trazer o evento. Quantos quartos vocês vão ter? Qual é a estrutura que tu tem de segurança pública? É impressionante o planejamento. Então, esse planejamento... Né? Mas assim, nossa estratégia é fazer um calendário turístico, né, e a gente divulgar. Inclusive o calendário religioso que nunca tinha sido divulgado assim pelo governo. Nós passamos a divulgar. Então estamos finalizando esse bloco. Espero que você tenha gostado desse highlights da retrô da Elo. Retrô do ANW. E nós teremos mais no segundo bloco. Fique conosco, não sai daí. Aproveite agora o intervalo na TV para você tomar uma água, ir no banheiro, fazer uma pipoca. A pipoca não dá tempo, volte antes, porque nós voltamos com outros convidados muito especiais. Conheça agora as empresas parceiras do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço.
Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Churrascaria Boi Gordo, venha saborear a excelência da carne em um ambiente acolhedor, onde cada refeição é uma experiência gastronômica inesquecível. E o melhor provedor de internet da cidade, Move. Entre nesse movimento. Então é isso, pessoal, estamos de volta com o nosso ANW, a ANW Retro. Nós estamos fazendo aqui um apanhado, uma retrospectiva de uma seleção de entrevistas que nós fizemos, né, desse ano. E queremos, antes de continuar, primeiro incentivar você que está nos assistindo pelo YouTube, assine o nosso canal, né, aí no YouTube, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades da TV Amazônia, tanto aqui do ANW, quanto da nossa programação, que é uma programação abençoada, abençoadora e realmente que vai fazer diferença na sua vida, na vida da sua família. E nós também não podemos perder a oportunidade, né, nesse programa de agradecer, né, os nossos parceiros desse ano, né? Nós temos alguns parceiros que já vieram de 2022, né, mas nós temos novos parceiros também nesse novo ano, nesse ano de 2023, e a gente vai começar a agradecer, né? A gente pode citar primeiro, né, já está aqui o Salvador Esportes, né, que foi umas grandes parcerias desse ano, entrou conosco no projeto ANW, né, com apoio tanto dessa parte de vestimenta, e principalmente também de vincular, né, a marca dele ao nosso programa. Isso foi incrível e manteve essa parceria mesmo depois dos dois projetos, né? Então, muito obrigado, Salvador, né? Salvador Esportes sempre top. Verdade. Também temos a parceria da Moves, estamos transmitindo para o YouTube, estamos também trabalhando com Instagram e Facebook, né? O provedor que nos dá essa condição é a Move, e certamente é a melhor empresa de internet da cidade. Então, entre em contato com eles para você também ter essa experiência de se conectar com qualidade e velocidade. O nosso outro parceiro aqui esse ano também, como eu já mencionei isso anteriormente no outro bloco, né, foi o Glauber Marinho, nutricionista, né, nutrição estética, né, esportiva. E o que acontece? O Glauber, como nós falamos praticamente, ele é esse nutricionista que vive a nutrição. Eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Ele vive a nutrição e ele faz o planejamento alimentar para você, ele faz os exames necessários e ele realmente pode transformar a sua vida nessa área também. Então, entre em contato, sempre aparece aqui, mas procure nas redes sociais, Glauber Marinho, obrigado, tamo junto, 2024, força, a gente volta. Volta o cão arrependido, né? Lembra lá do Chaves? Pois é. Meu Deus. Ainda nos nossos patrocinadores, falar da Massa Mix. Então, os lanchinhos que nós temos aqui sempre no programa vem lá da Massa Mix, e nós somos clientes também há muito tempo, desde que eu vim morar em Santarém. Eu penso que também é a melhor panificadora de Santarém, e você precisa conhecer um novo espaço, foi tudo revitalizado, agora estacionamento amplo, interno, né, moderno. Tem também agora, ampliaram a parte de serviço para você se alimentar no local. Também, eu creio que já inaugurou a parte de cima, que vai ter um salão de eventos lá em cima, para você poder levar a sua empresa, os colaboradores. Enfim, Massa Mix, top demais. Obrigado a toda a equipe
lá da Massa Mix, por esse apoio à TV Amazônia, ao programa NW. E o nosso mais recente parceiro, né, a churrascaria Boi Gordo. Depois de você pegar teu planejamento alimentar com o Glauber, bastante proteínas. É verdade, tem que pegar. Então você pode aproveitar lá. Isso, exatamente. Né? Lembrando que ele vai te passar uma quantidade de proteína. Então você pode ir lá na churrascaria Boi Gordo, que, cara, que experiência gastronômica. Na verdade, você não vai numa churrascaria, você vai para uma experiência gastronômica. Atendimento. Olha, eu nunca fui. Talvez eu possa estar. Só fui tão bem atendido na Massa Mix. Boa. Mas, assim, é um atendimento muito bom. Não, realmente, é uma equipe muito bem treinada. Muito bem treinada. Comida de qualidade, comida gostosa. Um ambiente bonito. E né? principalmente, né, a carne de qualidade, sabe? Eu gostei muito da ideia também de você não ter que esperar tanto para pegar as suas porções. Foi incrível. Eu gostei demais. Parabéns toda a direção. Eu conheci os irmãos lá, né? Os irmãos Almeida, né? Então, assim, muito legal. Parabéns. E que bom que estão aqui conosco também. Beleza, então é isso. Nossos patrocinadores, obrigado. Que em 2024 nós permaneçamos juntos, se Deus quiser. E que venham outros. Se você está assistindo o programa, quer ligar aí a marca da sua empresa junto ao nosso programa, entre em contato conosco. Nós também somos bem seletivos, no sentido que queremos marcas que nós vamos defender, porque nós utilizamos. Então, tudo que nós falamos aqui, nós já éramos até cliente, né? A churrascaria é nova, então é uma experiência recente, mas Massa Mix, Salvador, o Glauber, né? Mesmo que não fosse a parceria, possivelmente a gente estaria lá com ele procurando ajuda, né, para a nutrição, assim como muitas pessoas foram para lá e continuam. Então, tem espaço para a sua empresa aqui. Você pode entrar em contato no nosso telefone, vai aparecer o WhatsApp da TV Amazônia aqui, ou entre em contato conosco pelo direct também do nosso Instagram, que nós vamos conversar sobre isso. Seguindo, então, com nossos convidados de 2023, que foram demais. Falamos nele agora há pouco e vamos continuar falando do nosso querido amigo Salvador, que é proprietário da loja Salvador Esportes. Verdade. E o Adilson vai poder falar um pouquinho mais sobre como foi o bate-papo com o nosso amigo. Foi um bate-papo muito interessante, porque surgiu a possibilidade de Salvador, e aqui dá honra que honra merece, né? Não sei se o senhor lembra quem fez o link com ele. Foi o Alessio. O Alessio, né? O Alessio Cardoso fez o link com ele. E nós tivemos essa oportunidade. E ficou até na sequência do programa. E nós tivemos a oportunidade, né, de entrar na parceria e entrevistar o Salvador. E, cara, foi muito legal, porque eu já conheci o Salvador de muito tempo atrás. Pelo menos, não vou aqui, de 20 anos no mínimo atrás, né? Poxa, parceiro tão criancinho na época. Né? Exatamente. E aí, mas é porque ele era nosso cliente lá na Fox. E eu já tinha... Você trabalhava criança na Fox? Lá, E aí o que acontece? Sei que e eu sempre tive o Salvador como referência e vi a trajetória dele em Santarém, crescendo e tudo mais, e foi uma honra muito grande tê-lo aqui. Ele pôde falar um pouco também dessa experiência. Dos filhos, né, dessa fase de preparação deles, porque eu acho que na cabeça do dono do negócio, de uma empresa, e de repente você pode até falar melhor sobre a evolução da tua empresa, porque o que eu conheço hoje, eu sou recente em Santarém, estou 3 anos e meio aqui, e fui visitar a tua loja, a loja nova, né? É uma loja atualizada, é uma loja que poderia estar em qualquer outra cidade com aquela formatação que hoje tem. Então, possivelmente, a tua empresa, mesmo com as dificuldades de gerir um negócio no Brasil, você está crescendo. E o que eu tenho ouvido de muitos empresários é assim: poxa, não sei se é o teu caso, né? Meus filhos têm outros sonhos e eu não sei para quem eu vou deixar isso no futuro. Isso chega a passar na tua cabeça, esse dilema, não, vai lá, vai estudar, vai ser médico, vai ser o que você quiser, mas, poxa, mas daqui a 20 anos eu já quero me aposentar e eu vou ter não sei quantas lojas, ou uma loja gigante, vou ter já umas
um império ali, entre aspas, construído. Vou deixar para quem isso? Passa isso pela tua cabeça? Pastor, na verdade é assim. É muito bom hoje as pessoas olhar hoje, ver a Salvador Esporte naquele nível, né, que está hoje. Mas quem me conhece o meu passado, ele sabe que não é de hoje que vem essa luta, como fala o caboclo, essa labuta, né? É um negócio que vem de tempo, de anos. Se eu contar a minha história, quando eu trabalhava de representante na Transamazônica, que 90% era tudo estrada de chão, né? Na época, eu lembro como hoje, eu tinha um chevetinho, e aquele chevetinho ele não dava conta de entrar na Transamazônica. E eu saía de casa de manhã, cedo, às vezes à noite, de ônibus, na Transbrasiliana, para a região de Altamira. O meu filho mais novo, mais velho hoje, ficava desesperado, chorando para querer entrar no ônibus. E eu ia no ônibus, porque eu não ia no meu Chevette, porque ele não tinha como passar. Então, às vezes chegava ali na região de Uruará, tinha toleiro. Tinha toleiro que o ônibus não passava. E eu estava com 6 malas, que era o meu monstruário, para me mostrar para o lojista. 6 malas. 6 malas de jeans pesada. Às vezes... Ficar embaixo. Então, você tinha que tirar as malas de um ônibus para atravessar, para pegar um outro transporte lá na frente. As minhas malas, eu tinha foto até um tempo desse. Eu botava ela em cima de burro. Burro, jumento, essas coisas que tinha... para atravessar 500 metros, 600 metros de atoleiro. E tinha que pagar esse transporte. E tinha que pagar, às vezes botava em cima de jirico. Então, assim, hoje é muito fácil, você vê a vida Salvador que vive, mas o passado é um passado sofrido, lutado, com muita luta. Então, assim, eu sempre converso com a minha esposa que as pessoas só vê o presente, não vê o passado. E tem algumas pessoas que ainda chegam ainda falando... que não sabe como conseguiu. Mas, rapaz... Só eu e a minha família e Deus que sabe como conseguimos. Eu vou começar outra convidada, embora a gente vai quebrar essa ordem, porque a gente estava alternando, porque nessa foi uma entrevista que você não pôde vir por motivo de trabalho, com certeza, eu acho, né? Foi. Na UFOPA. Foi. E seria muito bom se tivesse vindo, que você ia deitar e rolar, porque nós falamos com a Marcélia Bruna. E a Marcélia, ela é sócia de um escritório de advocacia bem forte, que tem uma unidade aqui em Santarém, e eles trabalham com, eu não sei a terminologia certa, né, mas são causas muito ligadas a... Na Previdência. Previdenciário, né, com classes... vulneráveis, né, com trabalhadores rurais. Sim. E foi tão legal, né, a entrevista com ela. Porque além do trabalho que ela faz, do trabalho da advocacia, ela tem um trabalho social de comunicar os direitos a essas pessoas, entendeu? Justamente. Você fez o dever de casa, né, Bertão? Chefe, eu sou... Foi muito legal mesmo. E ela tem uma história de vida linda, porque ela era uma menina... adotada. A história é incrível, cara, dessa da Marcélia. Ela é uma menina adotada, morava no sertão do Nordeste, então passou por extrema pobreza, mas teve a oportunidade de estudar. Assim, a história é muito, na verdade, muito de Deus. A história, aquela velha... A possibilidade dela poder aplicar é muito mais... Ela se identifica com... Esse que é o ponto também. Né? Porque às vezes as pessoas não se identificam com a situação. Porque a mãe dela também, e os pais dela se tornaram, eram produtores rurais também. Exatamente. De subsistência. No sertão do Nordeste é subsistência pura, né? Muita subsistência. Então hoje ela poder atender esses produtores rurais aqui do Pará e conceder direitos a eles, né? É uma advocacia humanizada, na verdade, a ideia. Entendeu? E é muito legal. A história de vida dela é incrível, o projeto social dela é incrível e como eles explicaram que focam o trabalho deles hoje para trazer essa humanização e os direitos adquiridos para essas pessoas foi muito edificante e certamente esse corte que vai aparecer para você vai te inspirar muito, vai ser muito legal. História de vida, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a gravação. E você estava falando que você é nordestina, lá do sertão mesmo, interior da Paraíba. Fala um pouco pra gente sobre essa tua infância, como que era a tua família e quais foram as suas principais lutas, né, a sua jornada. Eu sei que é uma história longa, né, mas
A gente vai resumindo e chegar até o dia atual. Exatamente. Uma história muito longa, mas a minha vida foi transformada... Longa, embora você seja jovem, tá? Exatamente. Eu só tenho 29 anos, eu acabei de fazer 29 anos. Parece pouco tempo, né? Mas para quem viveu tantos desafios, a impressão que eu tenho é que eu já estou vivendo há muitos anos, né? Porque é isso que o sofrimento causa na gente. Quem está nos assistindo agora deve se identificar. Às vezes a gente vive por um período muito longo alguma situação sofrida, delicada, e aí parece que você viveu uma eternidade, mas foi só um pouquinho, mas a sensação que tem é essa. Eu sou eu fui adotada, pastor, por um carroceiro e uma doméstica, né? E eu fui adotada por uma família da extrema pobreza. A minha mãe era funcionária da casa. Então é bem atípico, porque geralmente a gente sabe que é a empregada que dá para o dono da casa criar. E a minha história foi muito atípica e eu conhecia, passava na frente da casa, sabia que eles existiam. Então teus pais biológicos tinham uma condição melhor do que os meus pais adotivos. Muito melhor. Muito acima. E aí, como eu falei, o meu pai é carroceiro. Ele só não está hoje exercendo a profissão de carroceiro lá em Sousa, no interior da Paraíba, porque hoje eu tenho condições financeiras de ajudá-lo, né? Porque só um salário mínimo não dá para pagar todas as despesas e pagar o medicamento. Então, ele parou de exercer essa atividade recentemente, tem um pouco mais de um ano, desde que eu tive condição, né, de arcar com as despesas que ele precisava. E aí, foi muito difícil, inicialmente, porque eu sabia quem era, eu sabia onde era, mas eu não tinha o mesmo conforto que essas pessoas. Só que só doía quando eu acordava de manhã e eu tinha o cuscuz seco, né? Cuscuz é fundamental para o nordestino, é uma comida mais barata, né? Deliciosa. Mas é bom com manteiga, é bom com outro acompanhamento, com queijo. E às vezes eu tinha que comer só o cuscuz seco e o chá. O chá era de cidreira, porque era uma planta, né? Uma erva que dá. Não, era chá. Às vezes não tinha café. E aí, às vezes, eu pedia açúcar emprestado para os vizinhos, só que era constrangedor pedir o tempo todo. E muitas vezes a gente tomava sem açúcar, né? Então, quando eu comecei a entender que aquele povo era, a partir dos 9 anos, eram meus parentes biológicos e que eu não tinha acesso ao que eles tinham, eu comecei a me questionar muito. Mas, a partir dos 13 anos, o meu pai me permitiu ir numa festa de Natal dessa família biológica. E nessa festa de Natal, as fichas caíram para mim. Porque eu me questionava muito, né? Por que, Deus? Eu não sou merecedora de viver a mesma qualidade de vida que eles têm. Por que eu tenho, apesar de amar os meus pais, eu me questionava, porque era muita dificuldade. Ninguém nasceu e se acostumou a viver na extrema pobreza. A gente não pode naturalizar, né? Não pode romantizar a extrema pobreza. Dói demais, é muito sofrido. E aí eu me questionei, com 13 anos tive a oportunidade de ir numa festa de Natal, que meu pai me permitiu, dessa família biológica. E aí, a primeira vez que eu vejo o peru, mesa arrumada para Natal e tal, nós não tínhamos condição, no máximo um frango assado no Natal. E tinha Natal que nem tinha. E aí, eu fiquei impressionada, né? Mesa bonita, o povo tudo arrumado, mas a ficha caiu para mim aos 13 anos de idade. Por que Deus me colocou naquela família da extrema pobreza? Foi o pior Natal que eu vivenciei. E eu acho que, desde então, o Natal não teve mais significado que tinha para mim. Ainda estou passando por uma fase de superar esse momento. E aí eu comecei a ver que aquelas pessoas se relacionavam de uma forma completamente diferente da minha família. Completamente diferente. Então, valores, princípios, completamente diferentes. Não estou dizendo que quem é rico age dessa forma. Eu estou falando do meu caso específico. E aí caiu a ficha para mim, né, que o que eu tinha na minha casa, com meu pai e a minha mãe, com a família que me adotou, eles não poderiam jamais me dar. Eu fui ensinada a, se eu trocasse o brinquedo com a minha colega, eu tinha que devolver lá, que nem trocar não podia. Então, eu fui ensinada de uma maneira muito forte a respeitar valores e princípios. E aí caiu a ficha. Eu disse, Deus, né, com 13 anos de idade, eu quero só voltar para minha casa amanhã. Foi o pior Natal. E eu prometo que eu vou ser grata por tudo que eu tenho. E assim eu retornei para casa. E minha vida deu muitas cambalhotas, né? Eu fui adotada 4 vezes. Eu sempre mantive a minha maternidade e a paternidade original, que é o meu pai e a minha mãe que me adotaram no início.
Só que eles não podiam, pastor, continuar. E eu sempre gostei de estudar. Então, tinha famílias que se interessavam de me ajudar e dizia assim, ó, agora eu vou levar ela lá para minha casa, para ela estudar, em outra cidade próxima. Só que quando você chegava lá, que era para ser... Vou educar ela como uma filha. Quando chegava lá, era para ser uma Isaura. Sim. Não era bem o que prometia-se, né? Não, é igual aqueles anúncios de emprego. Carro, transporte, salário altíssimo. Quando você chega lá, não é bem o que diz. E aí eu fui, nesse processo, eu fui em 4 famílias. A última família foi a de Santarém, que me adotou, que são... que é a irmã da minha mãe freira. Eu fui adotada por uma freira, né, aqui de Santarém. Ela me conheceu pelo Orkut, soube da minha história de vida. 3 anos após conhecer no Orkut, a minha família fez uma vaquinha e comprou uma passagem para ir para Salvador. De Ceará para Salvador, conhecê-la. E quando eu conheci essas freiras, elas mudaram completamente a minha vida. Então, eu costumo dizer que a minha vida ela foi transformada pela oportunidade e pelo amor. Porque se você não estiver atento a olhar o outro, a enxergar que o outro precisa de uma oportunidade... Mas era uma casa ou tipo um convento? Assim? Era um convento. Mas elas não podiam me ter lá porque eu era menor de idade. Eu tinha 15 anos. Então, foi feito todo um processo para que eu viesse estudar, né? Primeiro, eu fui estudar numa escola do interior da Bahia, que era a melhor escola que tinha na região do Nordeste. E eu estudei 6 meses nessa escola e ganhei uma bolsa de estudos da congregação para estudar no Colégio Santa Clara, aqui de Santarém. Uau, que legal. E aí eu ganhei essa bolsa de estudo do 3º ano do ensino médio. E essa bolsa de estudo transformou completamente a minha vida, né? Então, foi através da oportunidade e do amor que a minha vida foi transformada. Eu peguei essa chance e agarrei assim com unhas e dentes, né? Tenho professores queridíssimos que eu me lembro até hoje, a professora Cidileia, quem não lembra. Então, quando eu chorava, porque aquelas matérias eram completamente estranhas para mim. Existia no currículo, na grade curricular, mas ela não existia de fato. Por exemplo, química e física é uma matéria que a gente só tinha de fantasia. Os professores não iam lá. E eu me lembro que eu chorava, né? Porque eu tirei notas baixíssimas nos primeiros simulados. E aí a minha professora, a Cidileia, que se estiver nos assistindo, um abraço tremendo. E ela dizia assim, tu não tem tempo de chorar não, bora, orelha seca, vamos, estuda. E isso me motivou, assim, sobremaneira, sabe? Me acolheu e me motivou a continuar. A pessoa que me adotou, essa família que me adotou também. Então, todo mundo, sabe, não tinha nem o almoço, porque a casa em que eu morava, a minha tia trabalhava o dia todo. Então, eu não tinha o almoço. Aí a vizinha, a irmã dela do lado, quando eu chegava, me dava almoço. Então, assim, eu fui muito acolhida e amada. Se eu não conseguir enxergar o amor de Deus nesses detalhes, eu não consigo enxergar em mais nada, né? É verdade. Uma das nossas entrevistadas nesse ano aqui foi a pastora Miriam Almeida, né? Nossa pastora, né? Esposa do pastor Luiz. São os nossos pastores aqui da base. E, não obstante ter sido, né, uma entrevista temática, porque nós a entrevistamos no período da comemoração ao Dia das Mães, foi uma entrevista assim, muito forte. Ela pôde compartilhar experiências não só relacionadas muito à maternidade, mas principalmente à experiência de vida e também de confiança e dependência de Deus. Então, assim, foi muito forte, foi uma entrevista. Assim, foi emocionante, né? Lógico que ventou, eu chorei, mas assim, foi muito forte. É verdade. Então, você pode também agora desfrutar aí desse pedacinho, né? E, assim, como a gente tem os programas todos gravados no YouTube, isso. De repente, os cortes não vão conseguir saciar o teu desejo de conhecer totalmente o programa e o que as pessoas puderam falar pra gente aqui, pra quem assistiu. Então, é só você fazer uma busca bem simples lá no YouTube, no programa NW, você vai poder assistir as entrevistas completas. E uma delas é da pastora Miriam, que nós vamos ter um pequeno pedaço agora para você ter ideia de como foi tão bacana, né, ter a nossa pastora aqui. Para ambas, né? Só ainda nesse assunto aí até desse salmo que você falou, né, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Nós tivemos um momento que para mim foi assim Deus falando, cumprindo essa palavra na nossa vida. Quando nós estávamos aqui em Santarém, logo no início do nosso ministério, e foi assim financeiramente muito difícil naquela época,
eu lembro que a Pri ficou muito doente. Nós História, eu ia falar dessa nós história. fomos morar numa comunidade aqui. Na comunidade que nós morávamos, na nossa casa, não tinha banheiro, não tinha água encanada. Então, a gente tomava banho num igarapé. E nesse igarapé, eu acredito que foi dali, né? A Pri pegou uma bactéria e ficou muito doente e muito mal. E nós ficamos... foi muito difícil. E eu lembro que um dia eu fui para o hospital com a Pri à noite, na madrugada. Nosso irmão Euler, né, que era quem nos socorria, irmão em Cristo, né, ele nos levou para o hospital, nos deu carona. O carro dele não queria nem prestar na hora, né, deu certo. Que ele também é uma bênção, né, graças a Deus. E nós chegamos no hospital, a Pri desfalecida. E a enfermeira, a médica atendeu e a enfermeira falou, olha, ela já vai ficar internada e eu preciso de 50 centavos. O hospital, hoje nem existe mais, esse hospital fechou, né, aqui faliu, eu acho, em Santarém, mas era público. E ela falou, você precisa deixar 50 centavos para comprar o scalp, para poder colocar ela no soro. Ela estava muito fraca, né, com febre, com vômito, com diarreia, E eu não tinha esses 50 centavos. Eu comecei a chorar lá na recepção do hospital, né? Deu assim Falei, meu Deus, a minha filha não tem 50 centavos para ela ser internada. E aquela enfermeira se compadeceu, falou, não, mãezinha, não chore, eu vou providenciar, e não se preocupe. E aí ela foi e resolveu a situação, e a Pri ficou internada vários dias, né? E Deus fez um milagre muito lindo ali no final de tudo, né? Ela saiu curada de lá, assim, de uma forma miraculosa. Mas, alguns anos depois, quando nós chegamos em Macapá, a Ana ficou doente. E eu lembro que eu fui com uma médica, agora numa situação melhor, né? Com uma médica particular. Só que a médica foi totalmente assim, olha, sua filha ou ela está com meningite, ou ela está com paralisia infantil, deu um diagnóstico assim meio doido, né? E eu fiquei desesperada. E a Rejane, eu lembro que a Rejane falou, não, pastora, eu tenho uma médica que atende meus filhos e vamos com ela. E ela atendeu, foi outra coisa totalmente diferente. E a Ana precisou realmente ser internada, ela estava com pneumonia. Ela ficou internada, na época lá era o melhor hospital de Macapá, com tudo que ela tinha direito dentro daquele hospital, e os irmãos, todo mundo ligando, está precisando de alguma coisa, e levavam... Eu lembro que tinha muita gente envolvida nisso, né? Era muita gente. Na recepção do hospital lá, tinha muita gente. O povo do hospital ficava assim, admirado. Quem é essa menina? Quem é essa menina tão importante, né? A Ana ficou num quarto lá, ela ficava, eu lembro, ela ficava lá assistindo a Morangolândia, né? e a Barbie lá, e os desenhinhos, né? Tão diferente do que eu tinha vivido com a Pri. E eu vi se cumprindo esse salmo, né? O Senhor restaurou a nossa sorte, né? E nós ficamos como quem sonha. E quando eu estava saindo aí quando a Ana teve alta, eu saí do hospital, eu levava uma caixa, o Luiz com várias sacolas, com presentes, com coisas que a Ana recebeu no hospital, e eu com uma caixa cheia de coisas que levaram para nós lá no hospital. E quando eu lembro da cena, assim, eu indo para o carro com a caixa, Deus falando comigo, você está vendo o que eu estou fazendo com você? Era a restituição, era Deus, assim, restaurando, né? De toda Deus, não temos tempo aqui para contar, e nem é o nosso assunto aqui, mas de toda a nossa trajetória, de tantas renúncias, junto com elas, porque os filhos... Eles fazem parte. Eles fazem parte, né? O filho está junto com o pai. Se o pai sofre, ele sofre. Se o pai passa necessidade, ele passa junto. Se o pai chora, ele chora junto, né? A gente eu lembro, já até contei num dos cultos lá um dia que a gente estava passando num momento muito difícil do nosso ministério. Eu estava chorando muito, muito, né? E na época estava no auge umas músicas de forró aqui na nossa igreja, né? E eu lembro que a Ana foi bem quietinha, né? E ela queria fazer alguma coisa ali naquela situação, né? Então ela foi lá e colocou bem alto, né? Tira essa cara de tristeza, irmão. E a gente chorando, eu chorando muito e rindo, né? Então Deus, ele faz, né? Essas coisas incríveis, extraordinárias, de restituição, maravilhosas mesmo, né? Que
é inacreditável, né? Assim, é surreal, né? O que Deus faz. Tivemos também a presença do pastor Marcos Madaleno conosco aqui. Eu acompanho o ministério do Marcos Madaleno já há algum tempo, desde que eu estava em outra cidade, lá em Macapá, liderava a rede de jovens, que é o Diflem, lá de Macapá. Eu já tinha lido livros dele e já tinha ido, uma época em férias, aproveitado e visitado a igreja da cidade, no qual ele faz parte da equipe pastoral e pastoreia os jovens lá. E para conhecer o trabalho que é fenomenal. Sem dúvida, deve ser um dos trabalhos mais relevantes de jovens do Brasil, ligados a uma igreja local, não é um movimento, ligado à igreja da cidade, debaixo do pastor Carlito Paz, certo? Então eu sou muito suspeito, para mim foi uma honra, cara. Eu nunca imaginava de ter essa oportunidade, e Deus faz isso, e a TV Amazônia nos dá esse privilégio. O programa da NW também é o canal para isso. E assim, ele me surpreendeu, porque um cara super inteligente, né? Sim, fora de sério. O cara inteligente demais, uma mentalidade muito... É uma enciclopédia ambulante, um homem. A gente vai conversando, a gente podia falar de 20 mil assuntos, ele ia ter como nos responder. E eu gostei muito da perspectiva que ele trouxe, que eu não conhecia, diferente do pastor, conheci o Marcos Madaleno mais recentemente, mas assim, eu pude também ver algumas pregações dele, e ele fala da perspectiva dos aspectos geracionais, das diferentes gerações dentro desse contexto dos jovens, e como elas se comunicam e como elas devem trabalhar. E foi muito legal, Ele foi nosso preletor, né, para você entender o contexto, ele foi nosso preletor no Diflem Conference aqui em Santarém, no início de junho, e aí nós aproveitamos a oportunidade para entrevistá-lo, né? Então vamos lá, Marcos Madaleno. Já há 20 anos envolvido no Ministério de Juventude, porque eu fui essa pessoa, esse adolescente que fez a mãe orar, sabe? O adolescente que estava fora da igreja, que se envolveu com as amizades erradas. Que acordava de manhã, a testa tá toda melada de óleo. Tipo isso. Que não sabia porque saía para fazer o que não presta, mas dava tudo errado, porque o desviado, ele é a pessoa mais infeliz que tem, né? Pô, pior que isso é muito engraçado, cara. Aí chegava em casa, a mãe tava orando. Tudo você errado. falava, meu Deus, né? E aí, então, quando eu voltei para a igreja, eu tive uma experiência com Deus incrível, já tinha uma base ali de experiência com Deus, de fundamento de fé, de Bíblia, dos meus pais que nos discipulava e nos ensinava a Bíblia. Tinha uma educação assim sensacional, eu não tenho o que reclamar. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, nunca vi, sabe, eles ali naquela coisa, será que vão se divorciar? Será que tá tudo bem? Era uma estabilidade, uma vida assim com Deus muito linda. E quando eu volto para Jesus, uns 2 anos depois que eu tinha saído, 6 meses depois fui chamado para falar sobre o meu testemunho de vida afetiva, tudo enrolada, né? Quando eu falo assim que eu terminei um namoro, fiquei com dor de cotovelo, era para eu ter feito uma festa, mas eu fiquei na fossa. Aí foi o término de namoro missionário, né? Quem já teve um término de namoro missionário, comenta aí no YouTube, fala, eu voltei para Jesus. Ah, entendi, agora eu vou explicar, entendi. Eu voltei para Jesus porque aí eu voltei. E foi assim um tempo realmente de muita coisa acontecendo. E eu dei um testemunho sobre como foi. E não parou. Foi num acampamento de adolescentes. E ali começou. E aí... Você estava em Goiás ainda? Eu estava em Goiás ainda. Depois ali foi o quê? Mais uns 3 anos que eu me conectei com o pastor Carlito. Que na verdade eu tinha uma agência, um estúdio de design, uma agência de comunicação. A Igreja da Cidade se torna ali... uma cliente que eu tinha, e havia uma admiração muito grande no meu coração pela Igreja da Cidade, e depois de ir com os pastores da minha igreja para me conectar para conhecer, né, a igreja com propósito, conhecer o pastor Carlito, uma conexão ali do céu aconteceu e tava lá. Mas eu não te respondi, né? Sobre as gerações. Então a juventude é essa geração. Quando eu comecei, eu liderava a geração Y e geração X. Então tinha ali quem estava com 15 anos era a geração Y, quem estava ali com 25 e tal, quase 30,
era a geração já Y. E grande parte do meu ministério foi liderando os milênios. Aqueles que viram as redes sociais chegarem, aqueles que viveram no mundo, sabe, explosão da economia, muita... O povo tinha, assim, aquela expectativa de futuro, que tudo ia dar certo, tudo ia ser bom, o dólar é R$1, aquela coisa toda. E eles conheciam alguém na sala de bate-papo da UOL, né? Isso aí. Deixava o offline ali no CBzão Messenger. da UOL. Instalava. Instalação, né? É verdade. Fazia aquela... era aquele ambiente, né? Diferente, o mundo, tecnologia chegando. Tinha um negócio bem antigo chamado ICQ. ICQ. Eu lembro disso. ICQ, depois veio o MSN. Mas primeiro foi ICQ. E a sala era da UOL, a primeira sala. Sala da O UOL. ICQ já era uma sala, né? Isso. Interessante, né? Muito doido. Entrava lá, você quer tecer comigo? Lembra disso? Isso mesmo, cara. Olha Você só. pegava Cheio de lá- nostalgia, nós três aqui. Pegava lá, Velhão. né? A sala que tinha interesse. Por favor, prioridade. geração, fique ainda aí. Depois ainda teve Orkut. Bons tempos. E depois veio o Nostálgicos. Insta, o YouTube, etc. Mas essa explosão de redes sociais e tudo mais. Aí foi uma geração que... A minha formação, Adilson, Luciano, a minha formação era no design, era no marketing. É muito legal como Deus não desperdiça nada. Olha aí. Outro dia a gente viu um baterista falando, vou trocar minhas baquetas pelo microfone. E era um encontro de vocacionados e o pastor Carlito, muito sábio, virou e falou assim, filho, pegue o microfone, mas não largue as baquetas. Porque Deus vai te usar na música e Deus vai te usar para falar no coração de muita gente, com a palavra e com a música. E comigo foi bem assim, né? O pastor Carlito, ele sabe muito potencializar uma nova geração. E eu fui gerado nesse ambiente. Então, o marketing, o entendimento de uma nova geração, o design, que é uma língua, né, que ali os milênios estava muito conectado. Eu trabalhava numa agência de marketing one-to-one, que era usando a tecnologia para fazer ali, né, a campanha, a publicidade e tal. E isso foi muito usado na transformação que Deus trouxe na juventude da nossa igreja, que era o maior problema. Então Deus estava fazendo algo incrível nas crianças, Deus estava fazendo algo incrível na igreja, evangelismo estava explodindo, sabe, a arte estava indo muito, a adoração, as conferências, mas a nova geração, assim, uma igreja de 3.000 pessoas reunia 80, 100 jovens. E 7 anos, 7 líderes diferentes. Veio um pastor para fazer um novo projeto com a juventude, eu fiz parte desse novo projeto, e Deus usou isso, Deus usou o que eu já tinha, que eu, assim, hoje eu não tinha nem consciência disso. Olha aí. Eu fazia assim, eu era apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja, e estava disponível. Tem muita gente que fala assim, como é que eu começo? Eu só disse sim, entendeu? O pastor falou, você pode fazer meu slide? Posso. Depois ele falou, já que ele fez isso bem, ele tem noção de design, vou usar mais. Aí comecei a assumir ali, né, as campanhas, os designers, era o e-mail marketing, era o Orkut, era outras formas de se comunicar, os flyers, os outdoors mesmo. E eu comecei a fazer, e aí comecei a criar a série de mensagens junto. Lembro que a gente fez uma série de mensagens que a cidade ficou muito... chegou muito no coração da juventude, que era o incomparável. E ali a gente comparava Jesus com Superman, com Che Guevara, com os Beatles. E aí a cada noite a galera vinha vestida, era uma noite temática e Mas tal. era dos jovens? Era dos jovens. Nos jovens. Dos jovens. Aí a gente trabalhou séries de vida afetiva. Foi ali que nasceu até o livro que eu escrevi, Minha Vida Não é Cinema, que a gente trazia, assim... A gente descobriu que o gênero de filme mais assistido na nova geração era comédia romântica. Então a gente pegava as comédias românticas e fazia as noites para falar sobre a visão de Deus para o relacionamento. Mas a noite era O Amor é Cego, entendeu? E aí a gente trabalhava que era um filme que tinha ganhado o coração da galera, e isso vai então ali... A primeira transformação foi oração, santificação, cuidar do coração da galera e evangelismo. E depois vem esses movimentos de estratégia, de contextualização.
E hoje, depois de atravessar já, liderando os milênios, eu estou na fase liderando a geração Z. E agora, para finalizar este programa, e como não coube todos que nós gostaríamos de ter os cortes em um só programa, então semana que vem nós vamos continuar com esse modelo. Retro 2, a missão. Retro da Elo /NW 2. A Elo ainda tá aí? A Elo. A gente tinha que trazê-la aqui, né? Ah, já foi. O Felipe vai pegar uma foto dela e vai colocar para vocês saberem. A Retro da Elo, saber quem é. Mas você deve conhecer, Heloísa tá famosinha na cidade, não tá, cara? Tá, cara. Tá ou não tá famosa na Com cidade? certeza, mano. Tá, ela tá Qual em é o todas. sobrenome dela mesmo? Pinheiro, cara, pelo amor de Deus. Eu tenho medo de falar errado. Já te Heloísa Mangueira, a pessoa, se tu fala aí mas paraense, né? Ou Castanheira, né? Porque não tem Pinheiro aqui no Pará, mas Mangueira tem. Deixa a Elô saber que a gente tá fazendo isso. Mas o Felipe vai colocar uma imagem dela bem bonita aqui para pessoas saberem. Eu sabia, é ela, tá? Ela Não, mesmo. pois é. Mas aqui a gente tem, antes de é uma das vozes mais marcantes Com atualmente certeza. da cidade. Com certeza. Em Santarém. Por falar em errar sobrenome, o próximo que nós vamos Tu tem que ver falar, o corte. então. Tu tá falando aí. Vou ter que falar, né? Senão pega mal. É. Então deixa eu confessar meus pecados aqui. Então houve a inauguração da TV Amazônia quando nós migramos do analógico para o digital. E então houve um evento aqui, convidamos autoridades e a autoridade mais importante da cidade veio, que é o prefeito, né? Então a gente foi muito honrado por ele participar. Foi um evento simples, mas o prefeito fez questão de vir, sempre muito solícito conosco, né? Muito acessível, inclusive. E isso acho que é um dos méritos que a pessoa do nosso prefeito tem, né? Do prefeito atual, né? Que é o Nélio Aguiar. Só que eu, com um problema sério com nomes, eu acho também ligado ao nervosismo do momento e toda a emoção do momento, eu troquei o sobrenome do prefeito na hora de apresentá-lo. E estava online, sendo transmitido e tudo. E eu cometi essa gafe, mas tive tempo para me desculpar, né, na hora e corrigir o incorrigível. Tentar corrigir, né? Mas pra gente, eu acho que foi um ponto alto do nosso programa ter o prefeito Nélio aqui. Sim. Não apenas pela pessoa dele. Eu estava até ontem na mensagem que eu ministrei no Tadel, falando sobre autoridade, que a autoridade ela não está ligada à personalidade da pessoa, mas à função que ela ocupa. Exato. Então, é claro que a gente tem uma simpatia muito grande pela pessoa, né, do senhor Nélio Aguiar, de verdade, mas a gente não tem partidarismo aqui, a gente não tem ligação política na TV Amazônia nem no programa. Mas para a gente receber o prefeito da cidade aqui, realmente foi uma grande honra. E assim, embora nós tivéssemos essa vontade de ter a presença do prefeito aqui, foi legal porque eles também tiveram interesse, né? E a assessoria nos procurou para marcar a agenda. Então, significa que o nosso programa ter relevância na cidade. Verdade. O que tu acha? Não, é muito importante todo esse aspecto que o senhor está falando, e muito importante entender que é uma autoridade, né? E sendo uma autoridade, é uma coisa que nós, até no serviço público, a gente aprende muito, né? Tanto é que, por exemplo, quando você, por exemplo, as pessoas falam, fulano é diretor. Não, fulano está diretor. No momento, ele só está com o cargo, né? E é igual agora. A gente, por exemplo, eu já conheci o Nélio antes. Ele é médico. Ele é médico. Mas ele está prefeito. Hoje ele está prefeito. Ele é uma autoridade. A gente deve dar a importância e relevância para isso, e principalmente nesse aspecto, né? Agora, lógico, o Nélio vindo aqui como médico, também seria muito importante, porque é uma pessoa que nós temos simpatia, que nós gostamos. Agora, como prefeito, sendo prefeito, foi muito legal. E nós tivemos a oportunidade de fazer perguntas que estava já na nossa... já no desejo nosso fazer. Sim, claro, a gente tratou com muito respeito, mas foi uma bate-papo assim,
muito reto, assim, de algumas coisas que talvez as pessoas que têm ligação política não teriam coragem de fazer. Então, isso nos dá liberdade de ser respeitosos, de sermos respeitosos, mas mesmo assim fazer perguntas que a população gostaria de fazer para o prefeito. E ele foi super aberto e respondeu, então foi muito legal. Então curta um pouquinho aí da participação do prefeito Nélio Aguiar. Isso aí. Eu vou logo começar, né? Porque a gente não pode perder. O prefeito tem uma agenda apertada. Mas, prefeito Nélio, a gente, assim, eu sempre tive essa vontade de perguntar para o senhor, como cidadão, porque o senhor é filho de Santarém, né? Sim. Mas os seus pais são de colônia nordestina, né? Sim. Vieram para cá, fizeram a vida aqui, mas o senhor cresceu aqui em Santarém, nasceu e cresceu aqui. Qual é o sentimento, assim, depois de alguns anos assim, chegar a essa posição de prefeito? O que o senhor, no pessoal, o que o senhor sente? Quando o senhor amanhece, o senhor... Pô, cara, eu sou prefeito. Fala pra gente. Pastor Luciano, as orações, Deus tem ouvido as orações da igreja, do nosso povo. Eu fico muito feliz quando a gente encontra na rua, encontra alguém da igreja, muitas das vezes a gente nem conhece, mas, prefeito, nós estamos orando pelo senhor. Às vezes eu recebo mensagem de madrugada, estamos orando pelo senhor. Então, a gente que é cristão, a gente sabe o poder da oração. Eu digo que tem funcionado porque Santarém tem recebido muitas bênçãos. Deus tem agido sobre mim, sobre a nossa equipe de governo, e graças a Deus Santarém tem prosperado, tem acontecido muitas coisas boas ao longo desses quase 7 anos de mandato, 6 anos e 4 meses. E em relação às minhas origens, eu já nasci em Santarém, eu nasci em casa, na época parteira, Parteira. Hoje, onde eu nasci hoje, é uma frutaria. Eu nasci ali na Rui Barbosa, esquina com a travessa Professor Carvalho. Bem na esquina tem uma frutaria e eu nasci lá. Agora, minhas origens, pai, mãe, avós, são todos filhos de cearense. Então, no momento que a gente está como prefeito, assim, eu me sinto muito realizado. É muito bom a gente cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso povo, ainda mais quando da cidade que a gente nasceu. A gente tem um amor muito grande. Santarém é uma cidade apaixonante. Esse amor por Santarém não é só de quem nasce em Santarém, mas daqueles que vieram também de outros estados, de outros municípios do estado do Pará. Tem esse amor muito forte, muito intenso pela nossa querida Santarém. Então, a gente procura, eu tenho assim me dedicado praticamente 100%, porque eu vejo essa função, esse cargo de prefeito como missão. Eu tenho uma missão muito grande. Então, como diz a própria Bíblia, se o governo for perverso, uma coisa assim, o povo geme, Se o governo for do bem, o povo se alegra. Então, isso é pura verdade, Se a gente tomar atitudes erradas, se a gente for para o mau caminho, quem mais sofre com isso, é a população. Então, e pelo contrário, a gente quer dar alegria da população, alegria com uma nova creche, alegria com uma nova escola, com uma quadra coberta, alegria com asfalto chegando na porta da sua casa. A gente quer ver o nosso povo alegre. Então, portanto, é uma missão, uma dedicação muito intensa. Eu durmo, acordo e respiro 24 horas Santarém. Para mim, tudo é Santarém. Quero cumprir muito bem com a minha missão, com muita seriedade, com muita responsabilidade, aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando e que o nosso povo também está me dando por 2 mandatos, em poder ser prefeito, em poder estar cuidando da cidade. E semana que vem nós vamos para a parte 2 do programa semelhante a esse, retrospectiva. Retrô da Elô, a missão 2. Fique conosco, então. Semana que vem estamos de volta.